dia, tudo bem? Começamos mais um programa Vida Devocional. Muito obrigado por vocês que estão aí no chat, que estão participando da nossa TV. E eu quero incentivá-los a estar comentando no chat, mandando seu pedido de oração, que hoje vai ser um dia para que nós possamos orar pelo seu pedido. Então, muito obrigado pela Iraci, que está aqui fazendo parte com a gente, a Rosinete, também o Edson, a Neide. Muito obrigado porque vocês estão aí conosco. Irmãos, hoje eu queria falar um pouco da porção da palavra para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre, em Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. E eu quero falar com vocês, o tema da nossa pregação hoje, da nossa devocional, é uma mensagem à prova de balas. Muito obrigado, Carmen, muito obrigado, Marinês, pela sua presença. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Então, irmãos, vamos fazer a leitura da palavra. E eu quero falar um pouquinho sobre essa porção da palavra com vocês hoje. Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Vai falar o seguinte, olha. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 7. Respondeu-lhes Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, eu quero falar hoje para você que a Bíblia é uma mensagem à prova de balas, baseado nesse texto. E eu quero conversar também sobre a importância da palavra de Deus, que nos auxilia na vida diária, no nosso dia a dia, nas tentações que aparecem na nossa vida. E baseado nesse texto, eu quero tirar algumas aplicações para você que está em casa aí agora, com problemas, com dificuldades, que não está conseguindo lutar e vencer as tentações. Esse texto vai nos instruir, vai nos ajudar e nos auxiliar a entender melhor como lidar com elas. Irmãos, esse é um texto bastante conhecido. É o texto em que fala sobre a tentação de Jesus. E a gente percebe que são 3 as tentações, né? Aqui. E o interessante é que o sentido de tentação aqui não é a provação que vem de Deus para nos confirmar algo. Mas aqui essa tentação significa que provar algo verdadeiro em lugar do que é falso. Por isso que a ida de Jesus para ser tentado por Satanás não foi um teste de Deus para Jesus, mas para mostrar a impossibilidade da queda de Jesus. Então é isso que a gente tem que ficar bem claro quando a gente olha esse texto. Irmãos, para nós é maravilhoso ter um Deus que em tudo foi tentado, mas não pecou jamais. Jesus, ele foi 100% homem, ele 100% Deus, mas 100% homem, ele teve fome, ele chorou, ele se alegrou, se entristeceu, teve raiva, ele se compadeceu pelo povo, ele amou, enfim,
ele teve as emoções que nós temos. E, irmãos, algumas coisas para a gente pensar. Primeiro, que ser levado a ser tentado foi pela expressa vontade de Deus. Deus que permitiu que isso acontecesse. E outra coisa que a gente tem que pensar nesse texto é que o diabo queria tirar Jesus do foco, desviar ele do foco da jornada dele aqui na terra. E outra coisa, Jesus respondeu a Satanás utilizando as Escrituras. Os profetas de Deus disseram, assim diz o Senhor. Paulo, ele disse, as Escrituras, quando se tratava sobre a palavra de Deus. Pedro, quando falava, ele dizia as demais Escrituras, toda a profecia. Jesus disse, está escrito, a boca de Deus. E Satanás, ele sempre utiliza a negação. Não foi bem assim que Deus quis dizer. Ou, Deus não disse isso. A gente vê isso lá no Éden, com Adão e com Eva. No versículo 3 e o versículo 4, irmãos, a gente vê a primeira tentação de Jesus. Mas o que é interessante, e as pessoas não entendem bem essa palavra, é a palavra se. O se pode ser um pronome, pode ser uma conjunção. No caso aqui, por ele estar acompanhado com um verbo no indicativo, ele não está trazendo dúvida. Ou seja, Satanás não estava falando, olha, se você é realmente o filho de Deus, faz isso. Não. Como aqui a palavra se está numa conjunção subordinada causal, o que a gente pode interpretar melhor essa palavra é, já que você é filho de Deus, faz isso. Já que você é filho de Deus, faz aquilo. Então a gente tem que ficar isso bem claro. Satanás sabia, de fato, quem era Jesus. Ele conhecia que, de fato, Jesus era o Filho de Deus. Então ele queria colocar à prova, não por dúvida, mas por certeza que ele era o Filho de Deus. E essa primeira tentação, irmãos, ela está ligada à fome, a satisfazer-se a si mesmo. E Satanás queria desviar Jesus da sua própria missão, né? Se Jesus devia realizar a missão de servo de Deus, como essa missão está descrita no Antigo Testamento, ele iria sofrer. Então, quando Jesus recusa-se a agir independentemente para aliviar seus próprios sofrimentos intensos, Jesus mostrou que ele possuía a força de caráter exigida de um Messias. Irmãos, uma coisa que tem que ficar clara no nosso coração e na nossa mente é que Jesus ele nunca queimou as etapas em sua missão. Ele seguiu rigorosamente seu caminho até o ápice da sua missão, que foi morrer e morte de cruz. Isso nos ensina, irmãos, a também caminharmos em direção da nossa missão, seguindo todos os passos, não utilizando de atalhos que provavelmente irão nos tirar o foco do que Deus tem preparado para nós. O versículo 5 e ao versículo 7, a gente percebe algumas coisas interessantes aqui. A gente percebe que Satanás está usando a Bíblia para retrucar Jesus e para fazer com que Jesus seja tentado. E aí eu pergunto para os irmãos, qual seria a lógica de Jesus causar o seu próprio acidente? E Satanás distorce o texto bíblico. Ou seja, irmãos, a gente tem que entender bem. Satanás também sabe da Bíblia. Talvez mais do que a gente, infelizmente. Talvez ele não compreenda todo o processo, toda a missão de Deus, mas ele conhece, sim. Ele é velho. De idade ele tem mais idade do que nós, isso é certeza. Satanás, quando distorce o texto, ele tenta trocar a confiança em Deus por um teste que lançava dúvida sobre a fidelidade de Deus e exigia uma prova visual em vez de uma
em vez de fé. E nos versículos 8 ao versículo 11, a gente vê a última tentação, né? Mais uma vez, o diabo quer dar um atalho a Jesus, dessa vez para Jesus não precisar passar pelo Calvário. E esse texto prova que o diabo mentiu, falando que tinha todos os reinos do mundo. Porque quando lemos Salmo 24, versículo 1, a gente vê o seguinte, olha, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, todas essas coisas são do próprio Deus, não são de Satanás. Era do próprio Deus e ele estava mentindo, porque o diabo é mentiroso. Em contrapartida, após a morte, irmãos, e ressurreição de Jesus, em Mateus 28, 18, vai falar o seguinte, olha, toda a autoridade foi concedida a Jesus, tanto no céu como na terra. Irmãos, partindo dessa breve explicação sobre esse texto, eu queria tirar 3 verdades para a nossa vida. E aí, a Bíblia, e aí eu afirmo que a Bíblia é uma mensagem à prova de balas, porque, irmãos, ela nos protege das tentações. A coisa que fica mais clara na nossa mente aqui, no nosso coração, quando a gente vê esse texto, é que Jesus, ele responde às tentações de Satanás utilizando as Escrituras. Todas as respostas de Jesus estão no livro de Deuteronômio. Irmãos, como é que está o seu conhecimento da palavra de Deus? Será que nós estamos nos debruçando na santa palavra de Deus? Como é que está a sua vida devocional? Como é que você tem lidado com as questões desse mundo? Irmãos e irmãs, eu pergunto para vocês, será que as decisões e as respostas às tentações que vocês estão tomando são bíblicas? Vêm da parte de Deus? O que lhe garante que as decisões que vocês estão tomando, o que garante que os problemas, as respostas para os problemas e para as tentações são bíblicas? O que lhe garante? Infelizmente, muito dos cristãos de hoje não tem se debruçado em conhecer a Deus. Não tem tido prazer de estar buscando a vontade de Deus e conhecer mais esse Deus amoroso, misericordioso, que entregou seu Filho por nós. Às vezes, nós achamos que é difícil lidar com as tentações, que é problemático, que é custoso para a nossa vida lidar com as tentações. E às vezes até a gente abandona, realmente larga de mão, como diz as pessoas. Eu não quero mais lutar contra isso, mas Jesus é o nosso exemplo. Ele responde às tentações biblicamente. Isso nos ensina a estarmos debruçados no conhecimento de Jesus, no conhecimento dessa santa palavra que traz vida e traz vida com abundância. A palavra tem sido essencial na sua vida? A palavra tem sido o deleite do seu coração? Irmãos, que nós possamos ser cristãos que realmente busque conhecer a Deus. Busque se aprofundar nesse Deus maravilhoso que cuida de nós. Irmãos, só podemos dizer que amamos uma pessoa se nós a conhecemos. Não podemos dizer que amamos a Deus se não nos debruçamos na palavra de Deus para dizer e para afirmar que nós o conhecemos. Irmãos, a palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática. Será que nós estamos colocando em prática o nosso manual de fé em prática? O tema da nossa igreja esse ano é Vivemos o que cremos. E aí eu pergunto para vocês, o que nós cremos? O que nós cremos? O que temos colocado
no nosso coração, o que tem nos guiado durante a lida diária. Irmãos, é através da palavra de Deus que conhecemos as verdades mais profundas dos planos de Deus para nossas vidas. Quando o pastor Heber Campos Júnior vai escrever seu livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, ele nos ensina o caminho da sabedoria. E um dos passos desse caminho é conhecer profundamente as Escrituras. Então, irmãos, que essa nova semana seja uma semana de recomeço para você. Você, irmã, que está aí agora, talvez fazendo o almoço para o seu marido, para seus filhos. Você, pai, que agora está aí trabalhando, mas está escutando a nossa TV, assistindo a nossa TV. Você, jovem, que está na dúvida do que fazer na vida, busque a sabedoria que vem de Deus na sua Santa Escritura. Você que não está sabendo lidar com outra pessoa do seu trabalho, até mesmo da sua própria casa, busque a sabedoria que vem de Deus. Você que não está conseguindo lidar com as tentações, busque a sabedoria que vem de Deus, através da Santa Escritura. Mas, irmãos, a Bíblia também é uma mensagem à prova de balas, porque ela nos protege das heresias. Na segunda tentação, Satanás, como já tinha dito, utilizou o versículo de Salmo 91, o livro de Salmo 91, versículo 11 e versículo 12. Mas ele tira do contexto. Será que não é isso que nós estamos vendo nos nossos dias? Pessoas inescrupulosas, utilizando da palavra de Deus para se beneficiar financeiramente. Pessoas inescrupulosas que estão utilizando a palavra de Deus para gerar e causar abuso espiritual na vida das pessoas. Provavelmente, irmãos, eles aprenderam com o próprio Satanás. Mas, na verdade, essa é a estratégia de Satanás desde o Éden. Vamos pensar um pouco. Como é que Satanás chega na mulher? Ele fala assim, olha, foi assim que Deus disse a você? Não comereis de nenhum fruto da árvore do jardim? Deus não tinha falado isso para Eva. Deus tinha falado o contrário, olha, de todo fruto podeis comer, menos daquela árvore. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás, ele distorce a palavra de Deus ali para Eva, para fazê-la cair, para fazê-la pecar. Às vezes, pessoas também fazem a mesma coisa conosco. Utilizam-se da palavra de forma errônea para que possamos cair, para que possamos pecar. Irmãos, uma coisa é certa. O diabo, ele continua a distorcer a palavra de Deus através de homens que não têm amor à santa palavra, não têm amor a Deus, têm amor ao seu próprio bolso. E como lidar com isso, irmãos? Como lidar com isso? Como ter certeza que o que aquela pessoa está falando é verdade? Só tem uma saída, só tem um caminho. É conhecer as Sagradas Escrituras. É se aprofundar nas Sagradas Escrituras. É pedir iluminação do Espírito Santo para que eu possa conhecê-lo profundamente através das Escrituras. Não existe atalho para se aprofundar no conhecimento de Deus. Na verdade, nós devíamos seguir exemplos como o de Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, que ele diz que abandonou todas as coisas
pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo? Será que estamos tendo prazer em conhecer a Jesus Cristo? Muitos irmãos, nossos irmãos, em países fechados para o Evangelho, sonham com um dia em que vão ter nas suas mãos uma Bíblia. Muitas dessas pessoas dividem uma Bíblia só para toda a comunidade, para que eles possam ter pelo menos uma porção das Escrituras. Nós, brasileiros, temos Bíblia da mulher, do homem, do filho, da filha, da criança, do adolescente, do jovem, do homem empresário. Tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Mas será que nós estamos tendo prazer no conteúdo dessa Bíblia, dessa Sagrada Escritura? Ou será que estamos... Ou será que nosso coração só está cheio de eu quero só escutar, mas não existe atalho, irmãos, para conhecer a Deus. Temos que nos debruçar mesmo nas Sagradas Escrituras. Minha tia, ela trabalha no banco. E aí, a gente conversando sobre falso, verdadeiro, nota falsa, nota verdadeira. Ela falou o seguinte para mim: Samuel, sabe como eu conheço a nota falsa? De tanto eu pegar na verdadeira, de tanto eu pegar nas notas no dia a dia, quando eu pego uma falsa, sei que é falsa. Deveria ser a mesma coisa conosco. Conhecer heresias não é que eu vá buscar conhecer as heresias. Não. Conheça a Bíblia. Conheça o que Deus separou para nós através da Sagrada Escritura. Ponha seu coração e a sua motivação diária em conhecer mais a Deus. Porque quando vier algo estranho nas Sagradas Escrituras, você, irmã, você, irmão, vai saber que aquilo não é bíblico, que aquilo não vem de Deus, que aquilo procede de Satanás. Essa é a segunda verdade que eu queria colocar no seu coração hoje. A primeira é que a Bíblia é uma mensagem à prova de balas porque nos protege das tentações. E a Bíblia é uma mensagem à prova de balas que nos protege das heresias. Mas também, irmãos, tem uma terceira coisa. A Bíblia, ela é uma mensagem à prova de balas porque nos protege das ganâncias desse mundo. A última tentação vai falar exatamente sobre isso. Satanás não conseguiu uma resposta positiva de Jesus na primeira tentação da fome e também não conseguiu uma resposta positiva com a segunda tentação. E aí ele tenta mais uma vez, e agora em uma outra perspectiva. Primeiro, realmente tirando ele do foco, querendo tirar ele do foco, da missão dele, mas também agora ele vai ver e vai mostrar todas as coisas daquele mundo. E o que ele vai falar? Essas coisas eu vou lhe dar se você, prostrando, me adorares. O diabo, irmãos, ele é sutil em suas atitudes. Quando ele tenta Jesus, ele dá a oportunidade a ele de ter todos os reinos do mundo e a glória dele para que Jesus utilizasse da melhor forma possível. E aí, isso fala muito ao meu coração, irmãos. Porque às vezes nós temos uma intenção boa em ter muito dinheiro, em ter aquele poder exacerbado. Mas quantas e quantas pessoas foram tiradas do foco pela ganância? Começaram com um sentimento bom, mas perderam o foco. Perderam o foco em Deus. Perderam o foco em que de fato somos peregrinos aqui nessa terra. Eu não falo que ter muito dinheiro é errado. Não. É bênção do céu. Que tenham muito dinheiro. O problema é qual a nossa motivação em tê-lo. Por que temos? E qual o objetivo de termos esse dinheiro?
Jesus nos ensina a não perdermos o nosso foco no que de fato é importante. Ele nos ensina que, se temos uma missão, devemos cumpri-la. E que nós não, irmãos, saiamos do nosso caminho, do caminho que Deus trilhou para nossas vidas. Às vezes Satanás nos oferece glória, poder, dinheiro. E às vezes até justificamos isso dizendo que estou com a paz no meu coração. Mas às vezes não procede de Deus. E aí, o Marcos vai escrever uma coisa interessante, olha. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mateus também vai escrever outra coisa, olha. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Irmãos, a resposta de Jesus é a que devemos escolher. Quando não colocamos Deus no centro da nossa adoração, certamente nosso próprio eu estará lá. E aí eu pergunto para você, qual o seu foco hoje? Qual o foco da sua vida hoje? Quem está no centro do seu coração? Deus ou Mamon? É Deus, é pensar em Deus, é viver para Deus que te motiva a viver? É pensar em Deus e saber que Ele tem cuidado de nós, que te motiva a estar vivo? Ou o que motiva a sua vida a estar vivo é ser melhor no seu emprego? É ser melhor com a sua família e ela é o centro da sua vida? Ou é ter muito dinheiro e ter muito dinheiro por ter? Será que é só a Deus que damos graças pela vida? Uma coisa é certa, ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao Mamon. Irmãos, com tantos benefícios compreendidos quando temos o conhecimento e colocamos em prática a palavra de Deus, como ainda negligenciamos a sua meditação? Responda para você mesmo. Qual foi o dia que você leu a Bíblia? Qual foi o último dia que você meditou nas Sagradas Escrituras para conhecer mais Deus e o que vem dele? Será que estamos vivendo num ativismo que as 24 horas não cabe mais no meu dia? Que precisamos de mais horas? Será que, no exemplo de Maria e de Marta, estamos sendo Marta? E estamos negligenciando conhecer mais a Deus? Em Oséias 4:6, diz que o povo de Israel foi destruído por falta de conhecimento. Como estamos agindo diante da palavra de Deus? Irmãos, devemos escolher viver pelos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Devemos aprender a partir da experiência de Jesus, pois Ele é o nosso sumo sacerdote, que em tudo foi tentado, irmãos, mas não pecou em nenhuma vez. Então, a Ele toda glória e todo louvor. Amém. Eu vou dar uma olhada no chat, o que vocês estão comentando. A gente vai
ler alguns comentários aqui e nós vamos fazer uma oração. A Carmen, o Celso também está aí, ó, a Fátima está pedindo oração pela família. A Marinês está pedindo oração pelos familiares também, que haja salvação em sua família. Muito obrigado, gente, por estar participando. O José também, Damasceno, também está pedindo pela família. Na verdade, a Ivanil, né, Damasceno está pedindo. E vamos lá, mas aqui, ó, a Wanda está pedindo oração pelo trabalho. Ela está em período de experiência. A Carmen também pedindo oração pela Raquel, pelo Mateus e os familiares. A Wanda comentou aqui também, ó, dividem quando tem uma Bíblia, pois há muitos que não têm nenhuma. Exatamente, Wanda, exatamente. Muitos irmãos em países que são fechados para o Evangelho não têm nenhuma Bíblia. Alguns vídeos me chocam, Wanda, quando a gente percebe Bíblias chegando para eles e eles chorando, abraçando, beijando a Bíblia. Isso machuca muito meu coração em saber que existem irmãos nossos que não têm acesso às Sagradas Escrituras e que ainda são perseguidos por isso. Exatamente, que a nossa motivação seja aprender, estudar, ouvir, praticar a palavra de Deus, exatamente. Noé está pedindo oração por ele e está com suspeita de Covid. A Josi Zilcleide também está pedindo oração pela saúde. Irmãos, então vamos fazer oração? Vamos orar. Eu vou orar pelos pedidos de oração aqui que os irmãos nos colocaram. E essa semana seja uma semana diferente. Essa semana seja uma semana para que a gente possa aprender mais de Deus. Que a gente possa se aprofundar mais do que Deus quer para a nossa vida. Que essa seja a nossa motivação diária, irmãos. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo seu cuidado por nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui isso tem nos ajudado e tem compadecido de nossas vidas. Muito obrigado porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E são as causas de não sermos consumidos. Meu Deus, muito obrigado pelo seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz por nós, mas também que ressuscitou ao terceiro dia. Meu Pai, eu também te peço pela vida dos nossos irmãos aqui que estão acompanhando essa breve meditação aqui no chat. Te peço, meu Deus, pela vida deles, pela saúde da família, para que haja salvação, meu Pai, em seus lares, para que pessoas sejam alcançadas pelo poder maravilhoso do seu Evangelho. Muito obrigado, meu Deus, pelas vidas que o Senhor tem salvo, que possamos realmente ter em nosso coração a certeza e também ter em nosso coração que devemos buscar mais a Ti e falar da Tua palavra para as pessoas que ainda não o conhecem. Que nosso coração possa estar cheios e possa estar motivados em Te conhecer mais, se aprofundar no conhecimento de Ti. Eu também te peço, meu Deus, pelos irmãos aqui que falaram que estão com Covid, ou suspeita de Covid. Meu Pai, que o Senhor possa estar agindo com sua mão de cura na vida deles. Tem misericórdia, meu Pai, deles, da vida deles, e que eles possam ser curados para o louvor da sua glória. Pai, eu também te pedimos por essa semana, nos dá a oportunidade para falar mais de Ti, para aprender mais de Ti. Meu Deus, nos guia os nossos passos, para que possamos viver o seu genuíno Evangelho. Abra nossa mente e nosso coração para que possamos colocá-lo em prática. E que todas as nossas ações, pensamentos, motivações sejam única e exclusivamente para glorificar o seu nome, para fazê-lo conhecido entre as nações, para fazê-lo conhecido para as pessoas que ainda não o conhecem. Nos ajuda, nos fortaleça.
É assim que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, que a sua semana seja uma semana abençoada para o louvor da glória do nosso Deus. Amém.